Olá, eu sou Luiz Henrique Araújo, sou médico oncologista e pesquisador no Rio de Janeiro. Eu estou gravando hoje para você diretamente da Oncologia Brasil para falar sobre os highlights da AACR número 2, a segunda acontecimento virtual do Congresso Anual da AACR, este ano de 2020, acontecendo totalmente de forma virtual, como vocês já sabem. E eu queria destacar 3 trabalhos que foram apresentados na plenária clínica da AACR2. Tá? São 3. Para quem não acompanha tanto a AACR, é um congresso de muita pesquisa e sempre traz novidades que vão ser apresentados na ASCO daqui, às vezes, a 1, 2, 3 anos. Então, quem acompanha a AACR acaba sabendo o que vai ser novidades bem antes de que eles sejam notificados para o oncologista de fato, né? Mas eu queria destacar 3 trabalhos clínicos, coisas, basicamente trabalhos de fase 1, ou seja, primeira vez que são aplicados em humanos, e como que eles já trazem conhecimentos muito interessantes e relevantes para o oncologista. O primeiro é um trabalho predominantemente em inglês, mas era de verdade internacional, estudando uma molécula chamada de RO7198-457, que no final fica sendo chamada de 457. Na verdade, é uma vacina, é uma imunoterapia para alguns, mas é uma vacina que tenta criar novos neoantígenos no tumor do paciente. Então, como que é feito? A gente tem metodologias para saber quais são, sequenciar todo o genoma, o exoma de um câncer, e metodologias de bioinformática para tentar predizer quais daquelas mutações vão predizer proteínas que vão ser bons neoantígenos, que seriam capazes de elicitar, de produzir uma resposta imunológica suficiente, serem reconhecidos pelo HLA, serem expressos com sucesso. Então ele pega quais tumores têm neoantígenos bons e sintetiza-se no laboratório RNA com aquela assinatura que seria capaz de sintetizar um neoantígeno. Isso é específico, produzido individualmente para o tumor de cada paciente, né? E aí essa molécula de RNA é produzida, sintetizada, encoberta com uma lipoproteína, e isso é injetado de volta de forma intravenosa para o paciente. E já havia dados sugerindo que isso, em associação com uma imunoterapia anti-PD1 ou PDL1, teria benefício clínico. Então, ela foi aplicada juntamente com a atezolizumab, o 457 mais a atezolizumab, ambos intravenosos. Essa molécula foi bem tolerada, são 142 casos já tratados, foi bem tolerada, não teve toxicidade dose limitante, não foi atingida dose máxima tolerada e foi confirmado aumento de citocinas pró-inflamatórias nos casos pós-tratamento com a 457, confirmando o efeito imunológico esperado. Também foi visto uma ativação de linfócitos T periféricos, ou seja, toda a resposta imunológica aconteceu após a introdução e foram vistos vários casos de resposta. É óbvio que não é um estudo randomizado, é um estudo de fase 1, então não tem como ainda saber se as respostas foram exclusivas do atezolizumab. Porém, são casos de pacientes com doença, neoplasias de tumores sólidos normalmente não respondedores. Então, é possível que essa vacina esteja realmente conseguindo estimular novos neoantígenos, aumentando a expressão de PDL1, isso foi demonstrado, e aí sim o atezolizumab consegue um bom efeito. Então, essa possibilidade de nova combinação de imunoterapias, isso vai ser iniciado, já está iniciado um fase 2 em primeira linha de melanoma, do 457 mais pembrolizumab, e um estudo randomizado para câncer de pulmão não pequenas células, para o uso adjuvante do 457. Então, são dados muito interessantes dessa vacina para aumentar a carga de neoantígenos no tumor. O segundo estudo é o estudo do CT-302, que é, na verdade, um anticorpo anti-TIGIT, TIGIT. O TIGIT é mais um marcador, mais um checkpoint a ser explorado em associação com terapias anti-PDL1. Então, a gente tem o PD1, PDL1, CTLA4, são todos checkpoints imunológicos. O TIGIT
é mais um checkpoint imunológico que pode ser bloqueado, e ele é predominantemente expresso em células, em células imunes. Então, esse estudo foi feito em fase 1/fase 2, em combinação do tiragolumab, que é o anticorpo, o anti-TIGIT, em combinação com a atezolizumab. Então, foram observadas, primeiro, toxicidade muito tranquila, não teve grandes eventos adversos de grande toxicidade, bem tolerada, e como tem essa associação da expressão do TIGIT com a expressão também do PDL1, eles são usados em combinação e é esperadamente que tenha o melhor resultado nos casos PDL1 expressos. Então, de fato, foram observadas grandes respostas e duradouras em várias neoplasias. São 44 pacientes na fase 1B de expansão, chega a 49 pacientes, inclusive pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, que é onde se observou a maior taxa de resposta. Então, teve 46% de taxa de resposta em câncer de pulmão não pequenas células, PDL1 positivo, que eram virgens de tratamento com imunoterapia. Então, nesse cenário, principalmente, o fase 2 está aberto, um fase 2 randomizado, comparando, é o CITYSCAPE, que é o nome do estudo, comparando o uso da imunoterapia isolada versus o doublet de imunoterapia nesse cenário, na dose determinada nesse estudo de fase 1. Então, duas opções de novas combinações de imunoterapia para otimizar o resultado, principalmente em tumores até então considerados frios. Então, novas opções de imunoterapia. O terceiro estudo que eu vou destacar e último é um estudo de terapia alvo molecular, que é o TATON. É um estudo também de fase 1 em câncer de pulmão, que tem mutação de EGFR, explorando uma segunda via terapêutica, que é a via do MET. O MET está frequentemente amplificado, principalmente em pacientes que usaram inibidores de terceira geração, como o osimertinib. Até 25% dos casos vão ter resistência por amplificação do MET. Então, o savolitinib, que é uma terapia também conhecida como AZD6094, savolitinib é a terapia anti-MET e ela foi usada em combinação com o osimertinib no estudo TATON. Para quem sabe, isso já está num estudo de fase mais avançada. A gente tem tanto o SAVANNA, aberto inclusive no Brasil neste momento, para pacientes que já progrediram com osimertinib, e o ORCARD, que é o outro estudo também explorando o savolitinib nesse cenário. Então, no TATON, o que foi visto dessa vez foi a capacidade de clearance, de limpar o ctDNA, o DNA tumoral circulante, a biópsia líquida, negativar durante o tratamento com savo mais osimertinib. Interessante falar que 80% dos casos tinham DNA tumoral circulante, o que é condizente com o que a gente encontra na prática. A tecnologia tem avançado bastante nesse cenário e tem permitido uma sensibilidade bem alta. E o clearance aconteceu, geralmente, a avaliação foi feita no dia 1 do terceiro ou do quarto ciclo, doses diferentes, dependendo do componente do estudo TATON. As doses do savolitinib eram um pouquinho diferentes, mas houve uma grande separação da curva de quem negativa versus quem não negativa o DNA tumoral circulante. Então, a sobrevida livre de progressão é de 3,9 meses de mediana para quem não negativa versus 9,1 meses para quem teve, de fato, negativação do ctDNA, hazard ratio de 0,34. Então, é interessante porque hoje a gente se baseia e depende de tomografias seriadas para avaliação de resposta, mas é possível também que essa limpeza do DNA tumoral circulante sirva, do ponto de vista clínico, para acompanhamento dos pacientes. Isso merece maiores validações e também consegue começar a predizer como que está sendo, qual o mecanismo de limpeza e de progressão da doença, porque quando a doença volta a progredir, o DNA tumoral circulante volta, em alguns casos, inclusive, com mutações adquiridas, por exemplo, em MET, que foram capazes de predizer a resistência adquirida ao savolitinib. Eventualmente, o mecanismo de resistência é só na via de MET, eventualmente é só na via do EGFR. E aí você conseguiria otimizar qual doublet de terapias que o paciente tem que fazer de uma forma seriada para ter controle da doença
a mais longo prazo. Então, de fato, oncologia de precisão na veia, como que a gente vai conseguir acoplar medicina personalizada, testagem molecular seriada, e não tem como fazer isso sem utilização da biópsia líquida, que é o futuro da oncologia de precisão, sem menor dúvida nenhuma. Quero te agradecer, esses foram os destaques da ACR número 2. Obrigado.